segundo ano, continuando, né? Nossas atividades de hoje. Agora nós vamos para ciências, certo? Em ciências nós estamos vendo o quê? A questão da comida. Isso, diferentes tipos de comida. A gente viu diferentes tipos de culinárias em outro país. E ainda sobre a nossa temática do segundo circuito Semana da Pátria, heróis que não aparecem nos livros, nós vamos ver um povo diferente, povos que migraram para o Brasil e tiveram uma grande importância na formação desse povo tão importante, do povo brasileiro, um povo diversificado. Isso eles tiveram uma importância grandíssimo. E ainda falando sobre comida, nós vamos falar de um prato típico brasileiro que se determos a história, nós vamos descobrir que é a feijoada. Que delícia! Quem não gosta de um pratinho de feijoada? Apesar dela ter sido criada de uma maneira preconceituosa, mas ela é muito, muito deliciosa. Não tão saudável assim, porém se comermos em pouca quantidade e conseguirmos fazer a digestão bem direitinho, com suco de laranja, o abacaxi, depois tomar bastante água, ela cai muito bem como uma refeição, certo? Então, a feijoada é um dos pratos típicos mais conhecidos e populares da culinária brasileira. Composta basicamente por feijão preto, diversas partes dos porcos, como linguiça e farinha ao acompanhamento, verduras e legumes. Ela é comumente apontada como uma criação culinária dos africanos escravizados que vieram para o Brasil, porque ela foi uma comida típica criada por os escravos que vieram para o Brasil, os africanos, né? Na verdade, que eram escravizados aqui no Brasil. Vocês sabem que antigamente as pessoas negras tinham a obrigação, né? Não sei, assim, realmente que ideia foi essa. Então, eles eram escravos, eles eram empregados dos brancos. Os brancos eram chamados de senhores naquela época, né? Há muito tempo atrás, graças a Deus. E eles tinham que trabalhar. Não recebiam salário digno, simplesmente pelo fato de serem pessoas mais humildes, com poucos recursos. Claro, se eles não recebiam dinheiro, certamente eles não teriam recursos. E essas pessoas eram escravizadas, elas tinham que trabalhar obrigatoriamente para os brancos. E chegou uma época, igual eu disse a vocês, que as pessoas trocavam mercadorias. Então, os senhores, as pessoas brancas, elas compravam ou trocavam porcos. Só que eles só comiam a carne nobre, a parte nobre do porco, aquela carne maciça, aquela carne boa. Então, o couro, o bucho, a língua, a orelha, os pés, a parte mais óssea da costela eram dadas, na verdade, assim, aos negros, para que eles se virassem. Alguns preferiam até jogar do que dar aos negros. E eles também não podiam comer feijão branco, feijão carioca, esse tipo de feijão. Eles só poderiam comer feijão preto, que na época era considerado feijão ruim. Hoje é um dos feijões mais caros, se a gente for ver por aqui para a nossa cultura, aqui por perto, na nossa região. Então, os negros, como eles só ganhavam essas partes mais ruins dos porcos, eles inventaram a feijoada. Misturando muitas vezes, gente, eles não tinham acesso nem à semente, né? Nem o carocinho do feijão. Eles tinham que se virar apenas com o caldo. Então, certo dia, eles inventaram essa comida de misturar as partes dos porcos, né? Que eles chamam de partes mais ruins, de vísceras do porco. Então, eles tinham que
juntar tudo isso, então eles tiveram essa ideia de misturar com o feijão branco e fazer um feijão gostoso. E aí virou a nossa tradicional feijoada, que a gente ama, eu particularmente amo de paixão. Amo, amo, amo muito. E aí a linguiça foi uma consequência da indústria, quando o tempo foi se passando, e foi acrescentada a essa culinária, que hoje as pessoas fazem de diferentes formas, de diferentes lugares. Cada um tem um jeito de fazer, sua tradição é diferente em cada estado, ok? Então, ó, homenageando o povo negro, que tiveram uma grande importância na formação do Brasil. Foram eles que trabalharam nas maiores riquezas que o nosso país tem, no solo, na mata, na cultura, né? Em tudo. Eles que inventaram a capoeira, que era uma dança tradicional deles. Eles que, de certa forma, diversificaram a religião. Então, o povo africano, o povo negro, tem uma importância gigantesca na formação do povo brasileiro. O povo brasileiro é um povo misto, de diversas etnias, ou seja, de diversas raças. No nosso país, a gente vê muitos imigrantes, então temos brancos, negros, índios, portugueses, alemães e assim de diferentes países. Por isso que o povo brasileiro é considerado um povo místico. O povo brasileiro não é um povo de raça pura, que tem uma única raça. O povo brasileiro é um povo misto, certo? E aí agora vocês vão pegar o caderninho de ciência de vocês, certo? Dá aquela pausa no vídeo que vocês vão escrever esse questionário aqui. Faz lá a margem bem direitinho, todo o cabeçalho, ó. Questionário. Só é uma pergunta, por isso que não tem o S no final, ok? Quais foram os povos brasileiros que inventou a feijoada? Por que isso aconteceu? Então, nessa explicação todinha que eu dei da aula de ciências, vocês sabem quem inventou e por que eles inventaram. Foi só por um gosto? Não, foi mais por uma necessidade, né? E que necessidade era essa? O que aconteceu? Que eles tiveram que inventar esse prato que hoje é tão saborizado por todos os brasileiros, certo? Façam bem direitinho, pausa o vídeo, escreve com aquela letra linda que vocês têm, ok? E até a nossa próxima aula.